Muito bem, gente. E olha, mas para ter cuidado com o celular é algo que todo mundo tem que ter, né? Além de ser gravado indesejadamente, tem outras coisas que podem acontecer. A gente agora vai conversar com uma advogada que é consultora em privacidade de dados. Ela é a Thaís Oliveira, que já aparece aqui na tela. E nós vamos falar também sobre crimes cibernéticos e ataque a empresas e também a emissoras de TV. Mas antes, bem-vinda, Thaís. Me fala uma coisa. Celular hoje em dia é espião? Obrigada, Paulo. Olha, vamos lembrar que em 2016, Mark Zuckerberg, ele viralizou com uma foto em que ele tampava com uma fita a sua câmera e o seu microfone do seu computador. Então, daí a gente já imagina que se ele faz isso, a gente deve sim se preocupar. Celulares podem sim ser um fator de risco, pode sim vir a ser um espião, e muitas vezes somos nós mesmos que concedemos autorização para esse uso, para essa gravação das nossas conversas. Então, sim, é um fator de preocupação. Thaís, você acha que essa preocupação do presidente Lula tem fundamento, passando do ponto de vista público aí? Tem fundamento, Paulo, tem fundamento. A gente está vendo aí uma transição política agora conturbada. Ele está preocupado com diversos fatores e a tecnologia avançou muito. Nós temos o vazamento de vários dados acontecendo, e se você quer ter a sua conversa preservada, a sua privacidade, as conversas que você tem ali, sejam profissionais ou pessoais, preservadas, nos dias atuais, com o avanço tecnológico, eu diria que isso é razoável sim, tem fundamento sim. Marrom, você tem pergunta para a doutora? Eu tenho. Me diz uma coisa, doutora. Será que o celular vai impedir uma espionagem, se é que alguém quer fazer uma espionagem? Primeiro, ele vai registrar o seu próprio ministro, ou dá para meter um migué e meter um celular no bolsinho que ninguém vê? Isso é uma coisa, porque a tecnologia está tão avançada. Hoje em dia o cara no óculos dá para ter uma câmera e um microfone. Será que é o celular que vai impedir mesmo papos indesejáveis vindo a público, como o do ex-presidente Michel Temer com o rapaz lá da JBS, isso? Porque hoje em dia está muito fácil, o celular vai impedir? Não vai impedir, não. Realmente não vai impedir. Vai diminuir as chances de algo parecido com isso acontecer, mas impedir, eu não diria que vai, não. Nem quando a gente fala de segurança da informação, nada é 100% seguro. Quando a gente está falando de tecnologia, especialmente nos dias atuais, como você muito bem pontuou, são muito pequenos os gravadores. Então, eu não sei de que maneira que vai se dar essa revista e se vai acontecer uma revista, mas impedir não impede, não. Pode diminuir as chances, mas impedir é fato que não impede. Thaís, queria te perguntar uma coisa. A gente está falando aqui de uma coisa intencional, né? Que nem o Marrom falou. Pode ser o celular, mas pode ser uma câmera, pode ser um gravador. Aí numa pessoa que está na intenção de fazer uma gravação. Mas nós, réis mortais, que eu imagino que ninguém esteja querendo gravar, que a gente está no nosso dia a dia. Eu me preocupo muito, por exemplo, com termos de uso de aplicativos, né? Que é uma coisa que tem gente que nem liga, mas que a gente está assinando esses termos toda vez que a gente baixa um aplicativo no nosso celular. Tem aplicativos que fazem uso dos dados e as pessoas assim nem percebem, nem se atentam? Perfeito, Paulinha. Muito razoável essa sua preocupação. A grande maioria dos aplicativos que a gente baixa no nosso aparelho celular, eles informam ali nos seus termos de uso, na política de privacidade, quais são os dados que eles coletam e qual a finalidade, para que esses dados eles são utilizados. Mas existem alguns aplicativos que não fazem essa informação de forma transparente. Eu diria que aqueles aplicativos que são lançados na forma de brincadeirinhas inocentes, sabe? Aqueles aplicativos que mostram pra gente como a gente vai ficar na velhice, aplicativos que viralizam com muita facilidade porque parecem inofensivos. Esses aplicativos, na grande maioria das vezes, se você se der ao trabalho de ler ali os termos de uso, a política de privacidade, ele vai estar informando que vai estar coletando dados pessoais
muitas vezes até o seu histórico de busca na internet, para que isso seja compartilhado com outras empresas. A gente costuma afirmar, e ouvir isso com mais frequência ultimamente, que dados são o novo petróleo, não é mesmo? E não é por menos que a gente escuta isso. Dados são muito importantes, porque um histórico do seu aparelho celular, por exemplo, da sua internet, na busca do seu navegador, ele vai demonstrar qual é a sua tendência de consumo, quais são os seus gostos, as suas preferências. Então, eles revelam muito sobre a gente. É uma preocupação, é um cuidado que nós temos que ter, sim, de ler os termos de privacidade e as autorizações que a gente concede para os aplicativos que a gente tem em nosso aparelho celular. Agora, depois dessa ação por parte do Lula, me transmite uma sensação de que ele confia muito na equipe dele. Não é? Olha, daí como é que você enxerga? Assim, confiança em primeiro lugar. Não, inclusive pegando o gancho nisso daí, eu queria fazer uma pergunta para a doutora, que é o seguinte. Eu posso estar louco, né? Mas eu já ouvi isso de algumas outras pessoas. Às vezes você está comentando com alguém uma coisa, eu pensei em comprar um sofá, uma TV, etc. E aí você não digita no Google, você não pesquisa. Mas de repente vai lá e aparece o diabo isso, da propaganda. Eu também acho do que isso sofá acontece, e do celular. Mas é loucura nossa, que é uma coisa meio coletiva, ou realmente é possível que esses aplicativos ali no meio desses termos estejam também coletando o que nós falamos durante o dia? Olha, veja bem, tudo que a gente fala no nosso dia a dia, próximo ao aparelho de celular, isso é coletado pelo nosso aparelho de celular. Se a gente concedeu ali para aquele aplicativo ou para aquelas funcionalidades que vêm com o aparelho, como a gente vê por aí hoje, a gente faz buscas por voz, a gente programa um despertador por voz, por um comando de voz. Então, eles estão, para que isso funcione no aparelho celular, existe sim a captação do nosso som, do som ambiente. Isso acontece. O que acontece é que as grandes empresas, elas nos informam que não fazem uso desses dados para comércio, que eles não compartilham esses dados. Mas a gente sim, isso que você falou é muito recorrente, a gente escuta cada vez mais essas situações em que a gente comenta apenas com a consciência, com uma pessoa que está ali pertinho, e de repente você começa a receber anúncios no aparelho telefônico. É bom tomar cuidado. Alê, você? Olha, eu ouvi realmente que isso acontece, né? Que você tem o uso, e aí eu acho que é uma questão interessante de privacidade para a gente entender, que é o seguinte: essas empresas, elas podem usar esses dados coletivamente para ações de marketing. Então, por exemplo, o Fernando, o Marrom, eles estão conversando e aí eles falam de uma praia em Fernando de Noronha. E, de repente, aparece uma propaganda de viagem para Fernando de Noronha para eles. Isso não quer dizer que uma pessoa ouviu a conversa deles. Quer dizer que um aparelho de reconhecimento de voz identificou aquela conversa e direcionou uma publicidade que bate com aquelas palavras-chave daquela conversa. O que me parece, aí é interessante a gente esclarecer, ou, por exemplo, aqueles aparelhos que a gente tem em casa, o Alexa, enfim, eles estão ouvindo, gravando algumas coisas, mas eles não estão necessariamente pegando aquela gravação específica da sua casa, identificando e mandando para pessoas físicas ouvirem e falar: acabei de ouvir o que o Fernando conversou na casa dele, acabei de ouvir o que o Paulo falou na casa dele. Seriam máquinas, sistemas, algoritmos que traduzem aqueles termos em palavras-chave, e essas palavras, dentro desses sistemas, casam com algumas ações publicitárias que são devolvidas em anúncios. É isso mesmo? Ou tem gente realmente ouvindo a conversa? É isso mesmo, são máquinas, elas gravam as conversas, captam as informações e as empresas, elas informam que não usam, não compartilham esses dados. Agora você falou uma coisa que me faz lembrar de uma notícia envolvendo, por exemplo, a Alexa. A Alexa é um computador e ela trabalha por comandos de voz. E já aconteceu, esse foi um caso que foi enviado até para o judiciário, foi judicializado, de um comando ser entendido de forma errada. Então, o casal estava ali conversando na sua casa, dentro da sua privacidade,
e aí falou-se algo que foi entendido como um comando pela Alexa, e a Alexa enviou a gravação daquele ambiente para uma pessoa física, um que terceiro, perigo, no meu WhatsApp. Deus! Então, hoje, pessoal, a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado. O mundo mudou demais. Nós agora, estar sozinho, até o conceito de privacidade. O conceito de privacidade, antigamente, ele surge como direito de estar só. Era o seu direito de estar só. Hoje é muito mais do que isso, porque o que é estar só hoje? Quando você está com a tecnologia toda à nossa volta, e uma pessoa que está em outro país pode estar vendo, ouvindo o aparelho telefônico. Tudo mudou já. A tecnologia avançou. Alessandra. A tecnologia avançou e as formas de crimes e cybercrimes avançaram também junto com a tecnologia. Então, sim, a gente precisa tomar muito cuidado. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show. A doutora Thaís Oliveira participou com a gente e trouxe, na realidade, informações a constatação do seguinte, Holiday. Cuidado, Alexa perigosa. Isso que a doutora Thaís acabou de falar. Obrigado, doutora. Volte sempre aqui ao programa, viu? Porta sempre